Queres aprender a como sentir-se mais cheia de vida, aberta ao prazer, volver a conectar com o desejo em todos os aspectos de tu vida, incluso sexual? Então, continua aqui e assiste a esta charla Redescobrindo a Mulher Erótica que há em ti. Sou Rejane dos Santos, sexóloga, psicóloga, terapeuta, mentora de mulheres e maestra de biodança e constelações familiares, además de consultora empresarial sênior. Tenho 30 anos de experiência profissional dedicada ao crescimento personal, à comunicação, liderazgo, relações de pareja, sexualidade e ao desenvolvimento psicológico e expressivo das mulheres em sua dimensão erótica. Se estás conectada comigo por primeira vez, te sugiro que assista à charla anterior chamada Como Expressar Tu Sexualidade de Maneira Erótica, onde explico basicamente a diferença entre sexualidade e erotismo e as 8 razões para volver a erotizar-se. Uma vez que todos nós outros, homens e mulheres, nascemos eróticos, não? Com ganas de viver, com uma ótima autoestima e com um poder de atração incrível. Basta mirar a um bebê, verdade? Então, vamos juntas a redescobrir a mulher erótica que há em ti. Vou começar te invitando a uma reflexão. Qual é a primeira imagem ou pensamento que te chega à mente quando te pergunto quais são as zonas erógenas de tu corpo? Se lo que te chega de imediato é tu área genital e mamas, sinto muito informar-te, pero estás atrapada por los prejuízos culturais que reduzem o erotismo a lo sexual genital. Todo o nosso corpo é erótico, é voluptuoso, é dizer, busca por si mesmo o prazer, o goze de viver através de los sentidos. Infelizmente, dentro de nossa cultura, é comum reduzir erotismo a lo sexual genital e muitas vezes associado à pornografia. Pero o real significado de erotismo é a conexão, ¿no? Com a potência vital, com o goze de viver, com o magnetismo da sensualidade. Erotismo é uma força que nos direciona hacia o amor, a la vida, a la sabedoria. Donde há eros, há desejo. Desejo em todos os sentidos, de explorar novas possibilidades, de arriesgar-se, de desfrutar da presença das pessoas, de ir mais allá do rutinário, ser criativo, de gozar de los encontros sexuais. Naturalmente, abrir-se ou ter ou sentir uma disposição para a vida. É muito fácil descobrir quanto erótica tu estás ou se encontra neste momento de tu vida. Vou falar aqui dos sintomas da desconexão del eros. Falta de desejo. Enfermidade de qualquer natureza, física, mental, existencial, seja o que seja. Não? A ser lo que os outros esperam de ti, não lo que realmente, autenticamente tu desejas ser. Trabalhar donde se pueda, ao invés de donde se realmente quer trabalhar, certo? Quando não há uma autêntica eleição, um autêntico prazer, não estamos conectadas com Eros. Erotismo vem de Eros, amor, paixão, desejo, prazer, e ismo de ação. É uma força misteriosa que sostiene a vida. Uma força que
está encarnada, vamos dizer assim, en la mitología, en las fábulas, en los cuentos, que é a linguagem simbólica de nós outros para demonstrar lo inexplicável, porque nem tudo tem explicação em esta vida. Então, a mitologia é uma forma de explicar lo que não é explicado em termos racional, lógico, pero es. Então, dentro da mitologia grega, encontramos 3 menções ou formas de expressão de Eros. A mais conhecida é Eros como Deus del amor de pareja, não? Aquele Cupido, que em realidade é da mitologia romana, ok? Pero é uma força magnética hacia o enamoramento, a la pasión. A segunda forma de Eros que se encontra na mitologia é o Eros primal, como uma força organizadora del caos, traduzida em el sentimento de lo que chamamos de la sabia aceitação, que é uma confiança intrínseca em la vida, que tudo passa por um motivo, por uma razão maior, ok? E a terceira forma de expressão de Eros na mitologia é Eros Daimon, não? Que é uma força que nos impulsiona a querer saber, não apenas a conhecer, não? Daimon era um semideus que representava a conexão entre a ignorância humana e a sabedoria divina. Então, vamos ao ponto de nossa charla. Como estimular o erotismo? Este prazer de viver, estas ganas, não, de gozar da vida. Mira, são coisas muito simples, porque faz parte da nossa natureza. Uma maneira muito simples é desfrutar ou estimular os pequenos prazeres do cotidiano vivir, como estar entre amigos, mover o corpo, dançar, não? Expressar-se, saborear uma comida, tomar um banho demorado, um banho de imersão, tocar o corpo de uma maneira amorosa, não? Com carícias, viajar, não? Explorar novas possibilidades. Todo isso naturalmente nos conecta com a força da vida, com a força de Eros. Rolando Toro, que é o criador da biodança, que é um dos sistemas de los quais sou maestra, que me encanta, não? Que é profundamente sanador e expansivo, porque se trata de uma pedagogia das relações, certo? E é um sistema que te ajuda imediatamente a começar a estimular Eros em tu vida. Rolando Toro observou que quando encontramos espaços onde podemos realmente expressar com espontaneidade, não? Naturalmente o que somos, sem prejuízos, as ganas de viver, o que ele chamou de humor endógeno, essa disposição para a vida, naturalmente se expressa, não? E nos tornamos eróticos. Então, baseado em esta evidência, Rolando Toro criou esse sistema, também conhecido como a dança da vida, a poética do encontro humano, não? Que é um sistema que integra a afetividade em nossas relações, certo? Criando um espaço seguro, cheio de lo que chamou de ecosfatores positivos. Que ecosfatores positivos são esses? A aceitação, contato, nós somos seres de contato, não? E à medida que vamos crescendo, vamos nos llenando de prejuízo e vamos nos distanciando das pessoas. Nós necessitamos do contato, mas não qualquer contato, um contato realmente com intenção amorosa, não? Que mais que há em uma classe de biodança? O grupo, ele funciona como um espaço, não? De contenção afetiva que reforça nossa identidade e, por consequência, nossa autoestima. A biodança, ela rescata o extraordinário valor de Eros através de rituais, de lo que chamamos rituais de vínculo afetivo,
Então, nas classes de biodança, cada um aprende a expressar o valor que é em la presença do valor que o outro também é. Se aprende a abrir-se à vida, a expressar um si rotundo, não? De forma coerente entre o que tu sentes e que pensas. E, simultaneamente, também se aprende a expressar um no igualmente rotundo, não? Pero um no não violento, um no amoroso, frente ao que tu sentes e pensa que não é digno de ti. Então, uma coisa muito importante que se aprende em biodança é que Eros não se manifesta em ele pensar, em la literatura, em ele discurso, não. Ele Eros se manifesta nele instante vivido, aqui e agora, onde realmente a vida se hace, especialmente através de tu relação com tu corpo, através da relação com o outro e com a natureza. Então, já estou dizendo vários tips de como reconectar, não? Atrair Eros novamente para a nossa vida. Então, o fundamental em biodança, que a mim me encanta, não? É que descobrimos que o corpo é suave, é terno, é intrinsecamente hermoso e voluptuoso, é dizer, que busca por si prazeres através de los sentidos. Lo que precisamos é simplesmente desnudar-nos ao amor, ou seja, deshacer los nudos de los prejuízos, não? Com relação ao nosso corpo, com relação à nossa sexualidade, com relação ao contato, com relação ao amor, para que realmente podamos desfrutar de uma vida sana e abundante. Em termos, vamos dizer assim, fisiológicos, atitudes eróticas representam atitudes que estimulam o que chamo de las minas. Que é isso? São os neurotransmissores, que são como hormonas que circulam em nossa corrente sanguínea, que denotam nosso bem-estar, que nos fazem sentir bem. Basicamente, são 4 neurotransmissores do bem-estar que são muito importantes para o erotismo. O primeiro é a dopamina, que é a mediadora do prazer. Quanto menos dopamina que tu tens em tua corrente sanguínea, menos prazer tu sentes. Tu pode ter uma vida maravilhosa, comer super bem, mas não sente prazer. Necessitamos da dopamina para reconhecer o prazer em nossa vida. Como estimulamos dopamina? Actuando com uma motivação, não? Com um objetivo, celebrando cada pequena vitória, não? Cada pequeno objetivo que alcançamos. Outra forma é cooperar com as pessoas, não? Sair da competência, agradecer por toda esta maravilha, não? Que a vida nos proporciona, esta existência. Às vezes sim, há dolores que experimentamos profundos, pero hace parte de uma força muito maior, porque a vida por natureza é abundância. Uma outra forma muito simples de estimular a dopamina é o chocolate. Agora tu estás entendendo, porque quando estamos deprimidas, quando não sabemos o que fazer, nos agarramos, não tomamos um chocolate e muitas vezes devoramos esse chocolate, verdade? Porque estimula naturalmente esse hormônio de bem-estar. E o outro é a endorfina, que é um analgésico natural, generadora de uma, vamos dizer assim, breve eufória, não? Como se estimula a endorfina? Através da união social, do convívio com as pessoas, e uma forma muito simples é comida picante. Se vamos prestar atenção, sentimos que nossa língua muitas vezes anestesiada, não? Porque é exatamente isso que hace lá, endorfina. O outro neurotransmissor muito importante é a serotonina. A serotonina se estimula em atitudes de servir, ajudar as pessoas, recuerdos felizes, receber sol,
fazer exercícios, por isso que é tão importante sair do sedentarismo. E é muito fácil saber quando estamos com baixa de serotonina. Imediatamente se instala a soledade e a depressão, ok? Então, esses três neurotransmissores são responsáveis pelo que em biodança chamamos de humor endógeno. Este estado de disposição natural para a vida, abertura, não? Ao novedoso, esta disposição de despertar todos os dias por la manhã sem uma razão específica. Isto é nosso humor natural, ok? Muito bem. O quarto neurotransmissor muito importante é a ocitocina. Já tenho certeza que vocês já ouviram falar de ocitocina, que é o neurotransmissor de los vínculos, que se estimula através do contato, através do abraço, de las carícias, que são contatos com intenção amorosa de cuidado, proteção, nutrição. Então, o resultado desses quatro neurotransmissores, quando estão presentes em nossa torrente sanguínea, é um estado general de bem-estar que chamamos sinestésico. Nos sentimos bem. Não temos que explicar por quê. Não. Sabe aquele dia que tu desperta assim, uau, eu me sinto super bem, mas o que passou? Não sei, mas me sinto super bem, leviana, com esperança, verdade? Me sinto guapa e tudo mais. E o terceiro efeito é o estado global de saúde, saúde em todos os sentidos. Pero há fatores psíquicos, mentais, emocionais, que generam transtornos do desejo, do erotismo, de uma forma global. Por isso que muitas vezes não é fácil manter uma atitude erótica perante a vida. Então, o primeiro fator psíquico, então, de generador da dissociação de eros em nossas vidas é começar a manifestar atitudes reativas pouco responsivas. Ou seja, a pessoa está atuando só com seu cérebro reptiliano, não? Instintivo. Está constantemente em la defensiva. Então, se a pessoa ocupa um espaço muito egocêntrico, que tudo está acontecendo para alcançar édia, não? Então ela tem que estar sempre se protegendo, hiperativa, desperta, tudo que passa ela tem uma resposta, então se ela não relaxa, não? É o que chamamos que é uma pessoa no sistema nervioso extremamente estimulado, o que chamamos de simpático. Falta o estímulo desse sistema parasimpático. E aqui já estou desejando tomar água. Isso é atender eros, ok? Porque eu poderia me quedar aqui, não me mover, pero meu corpo pede água, ok? Outra situação que genera transtorno em nosso erotismo são estados emocionais frequentes de medo, uma pessoa que está sempre com medo, ira, não? Desesperança, em vez de alegria, de prazer. A rotina é um terror para o erotismo. ¿Por quê? Porque há um baixo estímulo de los potenciais genéticos adormecidos. Toda situação nova genera buscar, não? Outros recursos que talvez tu nem sepas que tienes, ok? A rotina nos mata, ok? Porque genera uma baixa resiliência. O que é isso? Estresse por qualquer coisa que cambia. De la rotina, a pessoa entra em estado de estresse, não sabe lidiar, porque ela quer controlar, quer manter tudo sob controle, ok? Então, esses são os efeitos realmente limitantes da rotina, não? E o quarto fator que genera transtorno em nosso erotismo é um fator muito importante, pero é algo silencioso chamado culpa, certo? Sobretudo culpa por sentir prazer em determinadas coisas, porque nossas crenças limitantes não nos permitem. Então, há um conflito entre o emocional e o mental, certo? Porque vai contra o sistema mental de crenças. Então, estamos aí
Porque o prazer, miren, faz parte da nossa natureza. O prazer é que nos move. Nadie caminha buscando desprazer. Todos nós outros caminhamos, seguimos adelante com a esperança de prazer, de felicidade, de alegria, verdade? E como isso faz parte de nossa natureza, que passa? Muitas vezes praticamos determinadas atitudes e depois nos vem uma culpa, como fui a ser isto? Eu sou uma mala persona, eu não mereço felicidade, não? Então isso é muito grave. ¿Ok? Bueno, em relação ao desejo, del desejo global, desejo sexual, outros fatores são muito importantes. ¿No? Então, vocês viram que eu falei do desejo general, mas agora estou profundizando no desejo sexual. Primeira coisa é saúde orgânica. Se a pessoa não tem saúde, ela não tem desejo sexual, certo? E aí entra a saúde general e também genital. Estilo de vida erótica, aquilo que falei, não? Quanto mais conectadas com atitudes generadoras das minas, não? Quanto mais sensibilizadas estamos para o contato, quanto mais damos espaço para estimular nossos sentidos, nossas sensações, não? Mais teremos um estilo de vida erótico. Outro fator bem importante é aceitar a sexualidade como algo natural. E a sexualidade não é algo que se manifesta de uma idade a outra. Não, a sexualidade é uma força viva desde o momento que tu és concebido até o momento que tu sai dessa existência, ok? E muito importante é liberarmos de traumas, culpas relacionadas à nossa sexualidade, não? Que muitas vezes traemos intrínseco, não? Muitos mandatos desta cultura judaico-cristiana que separa, não? Separa o sagrado do profano, e o profano está muitas vezes relacionado aos desejos carnais, verdade? Então, o quarto fator muito importante para o desejo sexual é reconciliar-se com tu corpo, liberar-se do sentimento de inadequação, que são que é o sintoma básico de um transtorno em tua autoestima. E por último, e não menos importante, teu autoconhecimento sexual. Evidente, tua anatomia, o que te gusta, o que não te gusta, isso é profundamente importante. Então, basicamente, o que vocês aprenderam até aqui, que para erotizarmos é fundamental desarrojar atitudes eróticas que ativam estas minas, tá? Uma outra forma, uma outra maneira de ativar nosso erotismo é ativar o arquetipo muito conhecido chamado Afrodita, que é o arquetipo de erotismo em la mulher. Há várias maneiras de apoiar a nós outras a ativar esse arquetipo, pero antes considero relevante falar um pouco sobre o que são os arquetipos. Que é isso, Regiane? Arquetipo? Como assim? Não? E também da importância dos rituais, porque é o que eu vou falar a continuação de determinados rituais importantes para ativar nosso erotismo, certo? Então, arquetipo é um patrão, vamos dizer assim, mental, emocional, condutual, heredado psicicamente, que refleja uma aprendizagem prévia de toda a humanidade, não é um comportamento, uma atitude, uma forma de pensar que foi muitas vezes repetida, certo? Ao largo de nossa evolução. Uma tendência comportamental que traemos adentro, em estado, vamos dizer assim, de potencial, aguardando um resto, um estímulo, que é também universal, para então mobilizar-se, dando sentido e significado a esses potenciais que traemos dormindo. Como disse Rolando, não? Criador da biodança, absolutamente todo tem um sentido, um significado, aguardando um movimento para ser.
porque nesta dimensão existencial que vivemos, não? Lo que realmente é aquilo que hacemos, não simplesmente aquilo que está em nossa intenção, em nosso pensamento. Então, os arquétipos são vida em estado potencial e seu destino é evolucionar hasta convertir-se em uma evidência física, em um comportamento, hasta hacer-se realidade em esse mundo da matéria onde habitamos, certo? Mediante todo um processo, não é da noite para o dia, que empieza quando a pessoa sintoniza de alguma maneira com o arquetipo, certo? Esta sintonização, como vou explicar isso, não? Podemos chamar de uma inspiração, certo? Quando nos inspiramos a ser alguma coisa, começamos a sintonizar esse padrão de forças, de recursos que estão à nossa disposição, certo? Então, no momento que começamos a sintonizar, que aí entram os rituais, não? A pensar, a meditar aquilo, vai despertando a vontade, que, por consequência, acabamos realizando esta inspiração, no inspirado, certo? E é justo aí, em este ponto, que entram os rituais, que em biodança são as danças que chamamos danças arquetípicas, que são os rituais de vínculo. Todo ritual é uma maneira muito, como vou explicar, arcaica, antiga da humanidade, certo? Para unir dois mundos, criar uma ponte entre a energia sutil, a energia da intenção, do potencial de devenir, e a energia da matéria, que é, então, a possibilidade de materializar o sutil. Os arquetipos são, como falei, vida em estado potencial e que passa, então, com o ritual. Ele vai e conecta com esta força, com este recurso, certo? Em palavras bem simples, não? Dizemos que os rituais são uma maneira de ativar os arquetipos, certo? Esta forma de ativação é conhecida por maestros espirituais de antigas civilizações e também é muito estudada por vários cientistas do comportamento humano, como Carl Gustav Jung, dissidente de Freud, e também Rolando Toro, ok? Hago toda essa introdução, por assim dizer, para que compreendam melhor o que vou apresentar como sugerência sobre como erotizar-se, tá bem? Então, se meu amado Ramiro e Cho, desarrollamos inumeráveis rituais a serem aplicados em estes tempos contemporâneos para ativar esses arquetipos, que são recursos que estão aí dentro de ti, certo? Pero isso com certeza é material para outra charla, bem? Bueno, regressando à questão das atitudes eróticas, como inicialmente disse, há várias maneiras de ativar o erotismo, não? E de ativar esse arquetipo de Afrodita, certo? Eu tenho todo um trabalho que amo de paixão, há 18 anos que estudo os arquetipos em las mulheres, certo? Pero aqui quero enfatizar uma coisa, não? Considero muito relevante que antes de aprender a ativar esse arquetipo, certo? Se trabalhe o que chamamos de dolor del feminino herido, certo? Porque ao longo de nossa história, a mulher sofreu muita descalificação, muita opressão, menos-valia, não? E como falei que os arquétipos são comportamentos, são formas de pensar, de emocionar-se, que foram repetidas por muitas e muitas vezes, esta descalificação, esta menos-valia, traemos de gerações anteriores,
Então, se recebemos como na herança, não, transgeneracional, esse dolor de los ancestros de nossa linha feminina e se manifesta, como vou dizer, memórias afetivas, é dizer, memórias que estão plasmadas em nosso corpo, certo? De como se sentiram, como viveram, como foram afetadas, por isso afetivas, não? Nossas bisabuelas, tatarabuelas, não? Nossa madre, nossa abuela, e incluso nós outras mesmos, através da nossa história personal, ao longo de nossas experiências dentro do nosso sistema familiar e dentro da humanidade. Então, invariavelmente, carregamos o que chamamos a sombra de Afrodita, não? Todo o arquetipo, que é esse patrão, ele tem uma força de essência, que é recurso, e também tem uma sombra, não? Que foi como foi manifestado dentro da cultura, muitas vezes castrado, reprimido, não? Que degenera, vamos dizer, a essência do arquétipo, certo? Então, a sombra desse arquétipo da Afrodita, ela se revela em transtornos de autoestima, traduzido em um ou mais autos, não? Que compõe a autoestima que falei na primeira charla, que é um transtorno ou da autoimagem, ou do autoconceito, ou da autoaceitação e merecimento, ou por fim, um transtorno em nossa autoconfiança, impactando de maneira direta nossa autoestima sexual. Então, em minha experiência de 30 anos como psicóloga e sexóloga, percebo nas terapias e tudo mais que é muito mais fácil liberar-se destas sombras, não, de nosso erotismo, não, que são as sombras de Afrodita, que brindam, né, a informação para sostener crenças, não, limitantes que traemos, trabalhando a partir do corpo e não através da mente. A mente cria muitas trampas, verdade? Então, quando começamos a conversar, entramos logo em racionalização, em querer entender, então é muito mais fácil liberarmos destes bloqueadores do erotismo através da nossa reconexão com o corpo, certo? Então, se aprendendo a aceder ao corpo, não? A aceder a estas memórias de uma forma integradora, para ativar então a nossa essência erótica, que é a essência do arquetipo de Afrodita. Então, assim, uma das coisas da biodança maravilhosa é isso, mas não é somente a biodança, tá? Então, eu tenho me dedicado há 20 anos exatamente porque sinto que é minha vocação, que sinto que é meu propósito, meu trabalho, não? E que tanto me apaixona. Então, ao longo desse tempo todo, venho acompanhando inúmeras mulheres em seus processos, não, de recuperação de seu erotismo natural, seu erotismo vital. Eu empecei comigo mesma, não? Porque assim como tu que está assistindo, eu me sentia totalmente deserotizada, não? Quem me conhece, quem conhece meus trabalhos, as imersões que hago, sobretudo a imersão à Casa das Mulheres, que são 5 dias que visam liberar-nos desse dolor do feminino, sabe que antes de pensar todo esse trabalho, eu era anorgásmica, não? Eu vivia numa exigência absurda. Eu não conectava com o prazer para nada, não o prazer sexual, prazer com todo, não? Era muito difícil, eu me sentia atacada o tempo todo e, portanto, eu era super reativa e atacava todo e todos, ok? Devido a estas memórias que carregava tanto de los ancestros, né, da linha feminina, como também reforçadas por minha própria história, né, de maus tratos quando eu era pequena, em minha niñez, certo? Então, por isso que eu busco, não, trabalhar com mulheres, dar mentorias, fazer workshops,
para poder, de alguma forma, contribuir com as mulheres a partir de todo esse trabalho deste autodescobrimento que hice a partir de mim. Então, a biodança ela foi um fator muito importante em minha vida, não? Porque realmente descobri que meu corpo era sensível, suave, tierno, intrinsecamente hermoso e realmente voluptuoso, hecho para sentir prazer, certo? Então, uma das maneiras de começar a desarrojar essa atitude perante a vida, essa atitude erótica, é estimular e desfrutar de los sentidos. Para isso temos os sentidos, o olfato, o gusto, a visão, as sensações. Então, toda vez que exploramos isso, estamos estimulando o nosso eros, ok? Um exemplo, não? Podemos estimular o paladar e o olfato, não? E pensar a comer o que realmente queremos comer. Realmente desfrutar da comida. O que hacemos com a comida? Estamos sempre atrasados, não? Estamos sempre atrasados, querendo fazer da conta de todo. E a comida simplesmente enfiamos em la boca e cumprimos, não? De comer. Ou comemos de forma descontrolada, estamos sempre comendo e não sentimos a comida. Não sentimos quando estamos satisfeitas, não? Então, aqui já lanço um desafio para vocês de pensar, pense hoje mesmo, saque um tempo, não, de tu dia e experimente algo novo, uma comida, uma fruta, algo que tu não tenhas experimentado. Vai ao supermercado e deixa que tus sentidos elijam uma fruta, por exemplo, e toma tempo para degustar esta fruta. Empeça olfateando, não? Buscando. Esse olor te leva a que recuerdos, não? A que huele, porque vocês sabem que os recuerdos também têm olores. E depois provoque, não? Passando nos lábios, lambendo a fruta, não? Hasta então realmente morder, não? E não engulam rapidamente. Deixem passear por distintos espaços dentro da cavidade oral, porque vocês sabem que as papilas degustativas, elas, ao largo de nossa língua, por exemplo, elas sentem sabores distintos. Então, se leva essa comida, a fruta, a diferentes partes da tua boca e vê a que passa. Mira, muitas mulheres me buscam por problemas de anorgasmia, de não ter lubricação. E a boca e a vagina estão intrinsecamente relacionadas. A boca, mira, ela por natureza está relacionada diretamente ao prazer. O bebê, quando está mamando, não? Ele expressa vários momentos, descargas. Se miramos o bebê, ele tembla, não? Tembla os lábios. E isso é uma descarga orgásmica, por o prazer que ele experimenta ao mamar, não? Então, já temos esta conexão com a boca. Por que não explorar todo isso, verdade? Então, o que passa com nossa boca tem uma conexão expressiva direta com nossa vagina. Por isso que sempre digo para as mulheres, querem entender o orgasmo, aprendam a abrir a boca. Aprendam a liberar o sonido, porque todo isso refleja em la vagina. Tudo que tu tensiona em la boca, tensiona os músculos de la vagina. Se tu não sabias, se quede sabendo agora, certo? Durante uma relação sexual, abra a boca, não? Tome muita água, sinta a boca, tu boca com saliva abundante, porque assim vai estar também tu vagina, certo? Aprenda a saborear os estímulos sexuais, assim como expliquei, não? De como saborear uma fruta
saboreie o beso. Empece mordiscando o lábio, não? Lambendo, desfrutando deste sabor de um beijo, não? E aí tu vas começar também a desfrutar dos juegos sexuais e isso vai, sim ou sim, elevar tu lubricação vaginal, certo? Então, em relação à alimentação, que mais que posso dizer? Há uma coisa muito importante, não? Aprenda a comer quando tu tienes hambre e não porque é hora de comer. Isso é uma desconexão com os instintos básicos. Erotismo, ele está conectado com nossos instintos. Temos que reconectá-los, certo? E respeitar também tu corpo. Que quero comer em este momento? Elegimos o que há em casa, pero não respeitamos o corpo, certo? Então, empieza a observar tu corpo. Quando para delante da comida, vea o que saliva, isso queres comer, isso tu corpo está pedindo, isso que está fazendo falta em tu corpo, certo? Então, empieza a dar tempo para reconectar-te com tu corpo, certo? Uma outra atitude, não? É para ativar a essência de Afrodite, não? Afrodita, em português é Afrodite. Afrodita é contemplar o beijo, pero não esse beijo estandartizado, não, pela cultura de lo que é hermoso, de lo que é feio, verdade? É empezar a educar tu mente para perceber e cultivar lo que realmente tiene beleza, certo? Então, reconhecer em la natureza os pequenos señales, reconhecer em ti, reconhecer no outro os pequenos restos, certo? E expressões que expandem a vida, que te expandem, que te tornam mais generosa, abundante, certo? Que mais posso dizer, não? Vou dar um desafio a vocês, uma coisa bem simples. Mira, minhas terapias, todas elas são muito abundantes em recursos. Eu entrego muito. E acompanho as mulheres na aplicação das coisas que eu entrego, não? Então, aqui vou dar-te um desafio. A partir de hoje, tu vas assumir o compromisso contigo mesmo de começar todos os dias a encontrar restos e atitudes de duas pessoas, pode ser nas redes sociais, pode ser em tua família, pode ser com tuas amigas, mas duas pessoas, restos que tu vas praticar o elogio, vai começar a elogiar, certo? Estes pequenos restos. E vá também a mirar-se e começar a elogiar a ti mesma, não? A reconhecer tu valor. Não importa, mira, eu não fui tão bem nisso, eu não hice tão bem aquilo, pelo lo que tu hiciste bem. Começar a educar, a buscar o beijo, certo? Hasta que isso realmente se converta em um hábito natural. Então, praticar isso não somente hoje, certo? Todos os dias, ok? Então, no encontro passado, né, na charla passada, uma das mulheres me perguntou como realmente erotizar-se. Então, espero que depois de todo isso que eu falei, vocês tenham percebido que não é tão difícil saber o que fazer. O problema, certo, é disciplina de tornar estas atitudes tão simples, tão ao teu alcance, um hábito, certo? Porque não adianta conhecer o que fazer se tu não pratica. E há que praticar
a diário, hasta que isso se converta em um estilo erótico, certo? Estamos tão condicionadas a perceber no desagradável, o que não deu certo, temos um nível de exigência tão grande, generador de medo, ansiedade, angústia, rechaço, que realmente estas práticas a diário se tornam um desafio, certo? Há que estar realmente recebendo estímulos contínuos para mantermos erotizadas. Por isso que me dedico a acompanhar as mulheres, porque ao princípio tu tienes uma sessão comigo que hace, la semana entrante, tu vas a hablar de lo que tu praticaste. Se tu não praticaste, não tens do que hablar, do que hacer, do que acrescentar, certo? Então, ao princípio, é importante, não? Que podamos estar motivadas por alguém, hasta introjetar, hasta incorporar essa automotivações. Por isso que meu trabalho se centra em apoiar as mulheres a serem mais afroditas, né? Dentro de tudo que falei, das mentorias personais, das mentorias com grupos, dos workshops que hago, não? Workshops que ajudam as mulheres a conectarem na prática e na vivência com seu corpo, a aceitar seu corpo, não? Como, por exemplo, o poder erótico de tus carícias, desejo e prazer, um caminho mais allá de tu genitalidade, certo? E também sessões semanais de biodança, que estou para novamente empezar depois da pandemia, não? Porque eu sinto muita falta, não? Desse espaço de entrega, de espontaneidade, certo? E também eu tenho um workshop online chamado El Sagrado Feminino e Masculino, El Caminho de la Sábia, que nada mais é que acompanhar as mulheres a ativarem as diosas, tanto da expressão yin, que é a expressão feminina, como a expressão yang, que é a expressão masculina, que são esses recursos, que são esses arquétipos dentro de nós outras, certo? Que também devo estar começando uma nova edição. Espero de coração poder ter contribuído para te apoiar a que hoje mesmo tu empeces a reavaliar tu estilo de vida e reconectar tu corpo, reconectar o prazer, dar lugar a esse prazer a tua vida, porque isso é muito importante, muito importante. Estamos aqui passando por esta existência e eu tenho a firme crença que venimos para desfrutar, não? E podemos entregar, não? Cada um de nós outros tem seu propósito existencial, podemos entregar e entregar de forma placenteira, amorosa. E é de isso que se trata todo esse projeto de erotizar as mulheres. Mil graças.